Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é o significado da verdadeira forma do pensamento positivo, ou seja, o que realmente é o pensamento positivo. É falado muito sobre pensamento positivo e a gente acaba achando que pensar positivo, no caso, seria ficar sendo otimista toda hora. E muitas vezes a gente tem uma certa dúvida entre esse pensamento positivo, mas eu penso positivo e as coisas não acontecem. E quando as coisas dão errado, o que, que eu faço? Continuo pensando positivo? Ou seja, o que, que é a essência do pensamento positivo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Lembrando que aqueles que gostam das lives, por favor, compartilhem o link com outras pessoas, com seus amigos, seus familiares e curtam também essa live de maneira que mais e mais pessoas possam conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. São duas partes, é uma sessão de perguntas e respostas que é dividida em duas partes. Essas perguntas foram feitas para o mestre Ryu Hokawa e são relacionadas ao pensamento positivo, ou o que é o pensamento positivo. Então, a gente vai começar com as explicações. A pergunta é que, em geral, na vida, é dito para que nós sejamos positivos, que é importante que a gente sempre seja positivo, ou tenha uma mentalidade positiva. Só que, um certo nível, será que um certo nível de realismo não é necessário para evitar uma positividade rasa? Essa é a pergunta que foi feita. E que tipo de atitude é necessária para manter esse balanço entre realismo e pensamento positivo? Essa foi a pergunta feita ao mestre Okawa. O mestre Okawa inicia a resposta dele dizendo que poucas pessoas, na verdade, agora sendo realista, poucas pessoas vão alcançar os sonhos de infância. Ou seja, por exemplo, se quiser ter um grande sucesso no mundo dos negócios, se quiser ser um jogador de futebol prodígio, quiser ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, realmente, se tiver um sonho desse, a chance, falando em termos de probabilidade, a chance de perder é muito alta. A chance de não conseguir é muito alta. Essa dose de realismo, no caso, ela é necessária. Ele diz até mesmo que a chance é de 1 em 1 milhão, até mesmo zero, dependendo do caso. Nesse sentido, o realismo ele se torna necessário. Só que no caso de competição, qual o tipo de competição que você pode ganhar? A competição que você não pode ganhar, ela é de muito difícil você ganhar, é a competição com os outros. Por exemplo, se é o top das empresas, o líder número um, o medalha de ouro, esse tipo de competição é muito difícil. Mas agora, combinando realismo com positividade, qual o tipo de competição que você realmente consegue ganhar? É a competição com você próprio. É você competir com você mesmo. Ou seja, você lutar contra a corrente, identificar quais características suas você quer melhorar e buscar ser melhor do que você próprio. Mudando os seus pensamentos ou mudando a sua maneira de pensar, é possível que você ganhe de você próprio. Esse é um ponto da live de hoje. No livro Estou Bem, que é esse livro aqui, ele é um guia prático. Esse livro, quem não leu, eu sugiro que leia, ele é muito interessante. E o mestre Okawa comenta isso, que na batalha contra você próprio, a vitória sempre é possível. Então, você buscar lutar contra você mesmo. Essa é uma resposta inicial. O ser humano, devido à autoproteção, nós humanos, a gente tem uma tendência de sempre culpar o ambiente. Por exemplo, eu não consegui ter sucesso, eu não consegui concretizar os meus sonhos por causa do ambiente em que eu nasci. Ou por causa dos meus pais, por causa disso, porque eu tive que sair da escola para ir trabalhar. Só que, quando a gente começa a culpar muito o ambiente, a gente perde controle na nossa vida. E aí, como a gente não tem mais controle na nossa vida, você não consegue chegar em lugar nenhum. E aí, com certeza, não vai ter sucesso. Por mais otimista que seja, por mais que pense positivo,
quando você culpa demais o que está fora de você ou o que está fora do seu controle, você começa a perder o controle da sua vida. E o Mestre Okawa faz uma analogia, agora focando de novo na questão do realismo, que você querer concretizar os seus sonhos, ou você usar o pensamento para concretizar os seus sonhos, você usar a positividade, o Mestre Okawa faz uma analogia que é você, igual você querer nadar contra a correnteza. Essa correnteza que o Mestre Okawa comenta são, por exemplo, o relacionamento com outras pessoas, situações políticas, situações econômicas, dinheiro, situação familiar, tudo isso é como se fosse contra a correnteza. Então tá indo, tudo isso está contra o seu sonho. Você tem um sonho de criar uma empresa, só que a economia tá ruim. Você queria estudar mais, mas você tem que trabalhar. Tudo isso é contra a corrente. Aí, nadar contra a corrente, o que acontece? Se você nem sabe como é essa correnteza, você só fica nadando contra ela, você vai ficar acabando parado no lugar. Isso é uma pessoa que ela é muito positiva, ela não consegue entender a realidade como um todo, não consegue entender essa correnteza do rio que vem contra. Só que uma pessoa que ela é uma pessoa que ela pensa positivo, mas de maneira equilibrada, e aí que a gente quer chegar, são pessoas que elas conhecem as dificuldades, elas são realistas no nível de dificuldade que elas podem enfrentar ao longo da vida, só que, mesmo conhecendo as dificuldades, elas continuam trabalhando dia a dia para concretizar os sonhos delas. Essa é uma dose balanceada de positividade. E aí elas não são também vítimas de negatividade ou de reclamação de outras pessoas. A pessoa que pensa positivo de maneira correta, ela funciona dessa maneira. Primeiro, ela conhece a dificuldade, ela sabe o tamanho do problema, ela sabe onde ela quer chegar e ela sabe a correnteza, a velocidade da água, o quão difícil é chegar. Só que ela sabe isso e ela planeja as etapas para chegar no sonho dela. Não é porque é difícil que ela desiste. Agora, quem só pensa positivo não é realista no sentido de saber a dificuldade de um sonho. Por exemplo, a pessoa ela quer ser milionário, ela quer ter R$ 1 milhão na conta. Ok. Agora, uma pessoa realista ela vai pensar qual é a minha renda média mensal? Quais são os meus gastos? Quanto tempo eu vou demorar guardando X por mês? Quantos anos eu demoro investindo? Quantos anos ou décadas eu levo para chegar em 1 milhão? E aí ela calcula mês a mês o quanto ela quer guardar para chegar naquele 1 milhão. E trabalha dia a dia para concretizar isso. Agora, uma pessoa que ela só é positiva, ela fala, vou ser milionário daqui a 1 ano. E pronto. Aí começa a fazer um monte de coisa, uns investimentos doidos, larga o emprego, vai fazer não sei o quê. Isso é uma positividade errada. A assertividade, ou seja, o pensamento positivo com equilíbrio, ele envolve o conhecimento da realidade somado a um plano de ação concreto no qual você trabalha passo a passo para concretizar o seu sonho. A vida nem sempre vai, a gente nem sempre vai trilhar a nossa vida sem dificuldade. Por exemplo, no Brasil tem 200 milhões de pessoas. Qualquer coisa que você quiser fazer, você vai encontrar dificuldades. Você quer prestar um concurso, você vai ter concorrência. Você quer abrir uma empresa, você vai ter concorrência. Tudo que você fizer, você vai encontrar dificuldade. Ter conhecimento dessa realidade é algo bastante importante. Só que aquelas pessoas que encontram essa adversidade e conseguem se recuperar dos obstáculos, se recuperar das falhas rapidamente, elas erram rápido, elas se recuperam rápido e continuam seguindo em frente, são as pessoas que vão ter sucesso. O pensamento positivo, ele também envolve o conhecimento do mundo espiritual, ou seja, você reconhecer que você é um ser espiritual em treinamento aqui nesse plano físico. Isso faz parte do pensamento positivo também. E que a gente está aqui lapidando o nosso caráter. Ou seja, mesmo que a gente experiencie fracasso, dificuldade, adversidade, nem tudo está perdido. Porque
esse mundo é uma escola para a nossa alma. Isso faz parte também dessa assertividade dentro do pensamento positivo. Você ter um pensamento realista e positivo e equilibrado envolve a perspectiva espiritual da sua vida também. Por exemplo, a gente na Rap Science, o mestre Okawa prega sobre a reencarnação e a gente acredita sobre o processo de reencarnação. E o fato de você ter nascido é uma grande evolução para sua alma, mesmo que seja algo difícil. Por exemplo, imagine uma pessoa que na vida passada ela foi um rei. Um rei é uma pessoa que automaticamente ele chega no topo, por causa da linhagem da família. Agora, imagina que a pessoa, numa encarnação anterior, ela foi um rei e ela nasce agora numa sociedade democrática. Automaticamente, ela não vai chegar no topo. Essa pessoa que ela foi um rei na vida passada, ela não vai ser um rei nessa. Mesmo tendo sido um rei na vida anterior, ela vai ter que batalhar, estudar, trabalhar, fazer sacrifício para chegar na posição de liderança. Então, uma pessoa que mesmo tendo sido um rei na vida anterior, ela consegue viver essa vida, sofrer uma série de dificuldades, experienciar o sacrifício, a luta, o estudo, o trabalho e se desenvolver, é uma pessoa que você pode considerar que ela teve sucesso na vida. Não necessariamente o sucesso é a chegada. As experiências que a gente tem ao longo da nossa vida são uma forma de sucesso também. Você se lapidando espiritualmente, você aprendendo com as experiências e reconhecendo que essas experiências têm um valor para o seu crescimento espiritual, é uma forma de sucesso também. O sucesso, o Mestre Okawa comenta sobre isso, que o sucesso nesse mundo não é tudo. Ser bem-sucedido apenas nesse mundo não é tudo. Só aquisição de bens materiais ou aquisição de títulos, isso por si só não necessariamente significa sucesso. Tem pessoas que têm uma vida simples, mas que se aprimoram espiritualmente. Isso é um sucesso também. Tem pessoas que têm uma vida abundante também, que se aprimoram espiritualmente. Mas o ponto-chave é o quanto de experiência e aprendizado que você vai gerar ao longo da sua vida. É aí que a gente quer chegar. Não necessariamente é você concretizar todos os seus sonhos. Mas se você tinha uma série de exercícios no caderno de exercícios da vida, você tinha uma série de exercícios para resolver. E você, ao longo da sua vida, foi resolvendo cada um deles de maneira corajosa, trabalhando etapa por etapa, passo a passo, mesmo que ninguém reconheça você, mesmo que ninguém te elogie. Mas se a sua alma cresceu ao longo da sua vida aqui na Terra, você pode se considerar uma pessoa bem-sucedida. E aí, esse aprendizado que você teve nesse plano físico, você leva com você lá para o mundo espiritual. Voltando no exemplo do rei da vida anterior, uma pessoa que foi um rei na vida anterior, ele nasce nessa vida, ele tem uma vida comum, mas ele experienciou a vida comum e extraiu o aprendizado da vida comum, você pode dizer que ele foi uma pessoa de sucesso, porque a alma dele cresceu ao longo da encarnação dele. O Mestre Okawa faz uma outra analogia, que nem sempre a nossa vida, é como se a nossa vida fosse um barco à vela. E nem sempre os ventos vão estar a favor. O ponto-chave é, se o vento estiver a favor, ótimo, a gente continua seguindo a vida com o nosso barco. Só que, se o vento virar, a gente tem que ter capacidade e aprendizado para virar a vela do barco e conseguir acompanhar esse vento contra. Esse é o grande desafio da nossa vida. Muitas vezes a gente pensa, bom, mas na minha vida parece que só tem dificuldade, na minha vida tem um monte de problema. Só que isso faz parte da nossa vida. O fato da gente pensar positivo não quer dizer que não vai ter problema na nossa vida. Vai ter problema. Tem um autor que eu esqueci o nome dele, ele fala assim, a vida é estresse. Aprenda a gostar disso. É isso, a gente está falando desse balanço. Isso é você ser realista. Achar que vai viver sem estresse, sem vento contra, é burrice. Por quê? Porque vai ter. Vai ter estresse, vai ter vento contra. O ponto-chave o quanto a gente vai absorver isso na nossa alma e continuar
aprendendo. E a positividade, ela entra nessa questão de você aprender ao longo da sua vida, acumular experiência na sua alma, você encontrar um significado para tudo que existe na sua vida. Por isso que a gente estuda tanto o ensinamento. Muitas vezes a gente acaba sofrendo e a gente acha que a nossa vida não tem mais sentido, que não tem mais por que a gente viver, ou que tudo parece ser à toa, mas não é. Quanto mais você estuda o ensinamento, você aprende a perspectiva espiritual da sua vida, você vê que não tem desperdício nessa vida. Mesmo as dificuldades, os sofrimentos, elas têm um significado. E essa é essa boa dose de realismo que é necessária dentro do pensamento positivo. Nesse livro, O Caminho da Felicidade, que são as palestras que o Mestre Okawa realizou no Brasil, ele fala sobre isso, ele comenta sobre a questão da escolha dos pensamentos. Ele foi a palestra que ele fez aqui em Jundiaí, ou seja, a questão da autorresponsabilidade. Mesmo que o seu sonho seja muito grande e você fica assustado frente à realidade ou à dificuldade que é concretizar o seu sonho, isso não vai impedir você de trabalhar passo a passo para concretizar o seu sonho. Isso é você ter uma visão equilibrada entre a positividade e o realismo. Aquele exemplo da pessoa que quer ser um milionário. Você ser um milionário é impossível? Não é. Só que quando se você é um cidadão comum, você coloca na ponta do lápis o quanto você precisa se esforçar para ter R$1 milhão, você consegue saber quanto tempo vai levar, o quanto você precisa de guardar de dinheiro, o quanto você tem que trabalhar, o sacrifício que você tem que fazer hoje no presente. E aí, passo a passo, você vai trabalhando para concretizar o seu sonho, porque você vai indo contra a correnteza das dificuldades, só que planejado, conhecendo a dificuldade. Só que isso não te desanima. Isso é o pensamento positivo. Você sabe a realidade e trabalha passo a passo. Isso é um equilíbrio entre a positividade e o realismo. A chave é essa, é você não desistir dos seus sonhos, mesmo sabendo da dificuldade da realidade, e trabalhar passo a passo para concretizar os seus sonhos. Por exemplo, eu sempre tive, depois que eu conheci o ensinamento do Mestre Okawa em 2011, eu sempre quis aprender japonês. E era muito difícil mesmo, era algo inviável, porque é um estudo que leva muito tempo. Só que isso era um sonho que eu tinha. Então, a correnteza que estava vindo em cima de mim, ela era muito grande. Porque eu não tinha, não me dava para ir para a escola de japonês, quase não tinha como estudar. Só que eu planejei, eu busquei aprender e passo a passo eu fui trilhando o caminho para aprender o idioma. Eu recebi a ajuda de muitas pessoas, eu sou muito grato por isso. E depois de 7, 8 anos eu acabei aprendendo o idioma. E só que foi passo a passo, foi caractere por caractere, padrão gramatical por padrão gramatical, todo dia ouvindo, escrevendo, falando. E aí depois de quase uma década eu acabei, claro, eu tenho muito a aprender ainda, mas num certo nível eu acabei aprendendo o idioma. Conhecendo a realidade, sabendo que ia ser difícil. Mas o fato de ser difícil não vai te desanimar. Tem uma história que o Mestre Okawa conta, que é de um autor japonês chamado Shoichi Watanabe. Ele traduz vários livros do inglês para o japonês, ele é um escritor bastante famoso no Japão. E o Shoichi Watanabe, ele passou por uma experiência de fracasso na vida dele, que envolve isso que a gente está falando hoje. Ele era um autor muito influente, só que apesar de ser muito influente, ele só tinha o apoio dos leitores dele. Fora os leitores dele, todo mundo criticava o Shoichi Watanabe. E ele estava lutando contra crenças esquerdistas depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, ele estava lutando por uma causa correta. Só que ele não tinha apoio, porque ele era graduado pela Universidade de Sofia, e nessa época a Universidade de Sofia não tinha um renome muito grande no Japão.
E o Shoichi Watanabe, apesar de ser um grande escritor, ele sofria muito porque as ideias dele não eram absorvidas pelo senso comum, pela sociedade. Só os leitores dele que aprovavam ele. E ele sofria muito por causa disso. A realidade acabava sendo muito dura com ele. Ele, inclusive, só para ter uma ideia da capacidade do Shoichi Watanabe, ele foi o primeiro japonês a escrever uma tese de mestrado em alemão. E ele tinha essa capacidade. Só que chegou uma época que nem as empresas de publicação, as editoras japonesas, aceitavam o trabalho dele. Então ele era uma pessoa muito capacitada, tinha ideias corretas, e as editoras não aprovavam ele por preconceito, porque ele foi graduado na Universidade de Sofia, porque ele lutava contra o comunismo. E ele, por muito tempo, ele sofreu com isso. A realidade acabou sendo muito dura com ele. E uma vez perguntaram para o Shoichi Watanabe como que ele aguentava, como que ele tinha motivação para continuar fazendo o trabalho dele. Como o exemplo da correnteza do rio. Essa correnteza do rio estava muito forte contra ele. Porque tudo que ele fazia, ele era criticado. Tentava publicar livro, as editoras negavam. Ele não conseguia sair do lugar, só que ele continuava trabalhando. E foi perguntado para ele, então, como ele encontrava motivação para aguentar as críticas e o preconceito que ele sofria. Ele deu uma analogia, que é a analogia do sino. E essa analogia ela é o seguinte: se você empurrar o sino de um templo com o dedo uma vez, vai parecer que esse sino ele não vai se mexer. Então, se você encostar nele uma vez, ele vai ficar imóvel. Só que se você ficar batendo esse dedo no sino várias e várias vezes, várias vezes, ficar lá batendo o dedo, em algum momento esse sino ele vai começar a balançar. E aí quando ele sair do lugar e você continuar batendo o dedo, ele vai balançar cada vez mais. Aí ele vai ganhar impulso e vai começar a tocar. Pode ser que só bater o dedo ali no sino é uma coisa muito trivial. Só que se você continuar batendo o dedo lá, uma hora ele sai do lugar. E o Shoichi Watanabe comentou que era assim que ele pensava. Mesmo ele sofrendo crítica, mesmo as pessoas negando o trabalho dele, ele todo dia estava lá cutucando, botando o dedo no sino para ele começar a mexer. E aí chegou uma hora que ele foi reconhecido. E o Mestre Okawa, ele comenta isso também, que o Mestre Okawa também, ele deseja que todo o mundo, os quase 8 bilhões de pessoas, conheçam os ensinamentos dele. Só que ele também sofre uma série de críticas, a gente tem um monte de problema para divulgar o ensinamento. E mesmo dezenas de milhares de pessoas assistindo as palestras do Mestre Okawa e isso é algo bom, mas sendo difícil que o ensinamento chegue até as pessoas, o mestre continua pregando a lei. Ele continua fazendo palestras, gerenciando a organização. Porque o Mestre Okawa, ele comentou que ele lembra dessa analogia também do sino, de você ficar colocando o dedo no sino ali, cutucando ele, empurrando com o dedo o sino, empurrando com o dedo o sino, empurrando com o dedo, até que uma hora ele ganha impulso e começa a bater. Então, cada palestra que o mestre faz, cada livro que ele publica, mesmo a realidade sendo dura, ele continua trabalhando passo a passo. Isso é o equilíbrio entre o pensamento positivo e a realidade. É aí que a gente quer chegar. É esse equilíbrio entre os dois. E ele comenta que é melhor fazer isso do que não fazer. É melhor você trabalhar o seu sonho passo a passo, pouco a pouco, todo dia, do que você não fazer. Ou você desanimar porque a realidade é difícil. O pensamento positivo nem sempre ele vai garantir sucesso na sua vida. Pode ser que realmente a gente falhe ou a gente erre a maior parte do tempo. Porém, dadas as circunstâncias que a gente vive hoje, ou seja, a correnteza do rio, é possível que você trabalhe diariamente e consiga ir contra essa correnteza. E na batalha contra você próprio, há uma alta probabilidade de você ganhar. E é aí que a gente quer chegar. Mesmo que a correnteza do rio seja muito difícil, mas você sabe disso e todo dia você trabalha para ir contra essa correnteza, competindo com você próprio. A competição é com você, não é com mais ninguém. A realidade ela é dura mesmo,
mas isso não desanima a gente, porque a gente trabalha dia a dia para atingir os nossos sonhos. Sintetizando o que a gente conversou hoje, você mudando seus pensamentos, você consegue ter um futuro brilhante, você consegue ter um futuro melhor. Mudando seus pensamentos, que vão mudar suas palavras, que vão mudar suas ações, que vão mudar os seus hábitos, os seus comportamentos. Mas tudo começa na mudança dos seus pensamentos. Escolha de bons pensamentos é o ponto-chave. O pensamento positivo correto, ele sabe que a realidade é difícil, ele conhece a realidade, ele equaciona a realidade, ele sabe que é difícil. Ou seja, ele não é uma pessoa alienada. Ele não planeja estando lá na Lua. Ele põe o pé no chão, enxerga a realidade, ele sabe que é difícil e ele conhece esse terreno e ele age dessa maneira. Então, ele, mesmo conhecendo a realidade, ele trabalha passo a passo. Isso é o pensamento positivo correto. Você conhece a realidade e trabalha todo dia para chegar onde você quer chegar. E o pensamento positivo, ele envolve também a perspectiva espiritual da vida, ou seja, você reconhecer que na batalha com você próprio sempre é possível vencer e que todas as experiências que você tem aqui nesse plano físico têm um significado. Não há desperdício nesse mundo. Quando você enxerga a sua vida pela perspectiva espiritual, pela perspectiva que existe uma alma dentro de você. Não há desperdício nesse mundo. Isso é uma forma de pensamento positivo, porque tudo que acontecer na sua vida, você vai encarar como experiência, como nutriente para crescimento espiritual. E as experiências são necessárias para que você fortaleça a sua alma. Voltando naquele exemplo do rei. Uma pessoa nasce como rei numa vida anterior e nessa vida ela nasce numa sociedade democrática e tem que batalhar muito para chegar em algum lugar. Só que essa luta que ele faz para chegar a algum lugar é o que é válido. E aí que isso é o pensamento positivo, é encontrar esse significado dentro das batalhas que a gente tem da nossa vida. Não importa a dificuldade, que seja 1 ou 2 passos, se esforce diariamente, todo dia, para chegar onde você quer chegar. Primeiro, saiba onde você quer chegar. Quais são os seus ideais em termos de família, financeiro, profissional, voluntário, enfim. Estudo, conhecimento, saiba onde você quer chegar, conheça a realidade, todo dia trabalhe para chegar onde você quer chegar. Sem ser varrido pelo que as pessoas falam, pela negatividade, por reclamação. Simplesmente siga o seu caminho. A analogia do sino, que é muito interessante, você tentar dar impulso com o dedo no sino uma vez só é pouco, mas se você continuar batendo o seu dedo, uma hora esse sino vai sair do lugar, ele pega impulso e começa a tocar. Essa é a batalha da nossa vida. Se esforçar 1 ano, 2 anos, 3, 10, 15, 20, 30 anos, o tempo que for necessário. O tempo que for necessário para o sino sair do lugar e começar a bater. Quando a batalha é contra você mesmo, sempre há uma alta chance de ganhar. Por isso, sempre faça uma competição com você próprio e veja o quanto você cresceu em relação a 1 ano. Esse é a verdadeira batalha, a verdadeira competição da nossa vida. A gente tem a série da Verdade em Ação, que são relatos de experiência de pessoas que praticaram o ensinamento e tiveram mudanças nas vidas. Hoje a gente vai falar sobre a história da senhora Kaoru. Ela é uma pessoa que sofreu uma série de revés e dificuldades na vida. Ela superou, no título da revista é dito que ela superou uma onda de fracassos, ondas e ondas de fracassos, de decepções. E a gente vai ver como que o estudo da verdade, a prática do ensinamento mudou a vida da senhora Kaoru. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Lembrando aqueles que puderem curtir esse vídeo, por favor, dessa maneira mais e mais pessoas vão poder ter acesso aos ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. E no final desse vídeo eu tenho uma boa notícia, na segunda-feira a gente vai ter uma programação especial, mas no final eu conto para vocês.
sempre antes de entrar no relato de experiência, a gente fala sobre os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. O ensinamento de hoje, ele é de um livro em japonês, que ainda não tem traduzido para português, e o outro é do livro A Mente Inabalável, que foi um livro que a gente fez um estudo na semana passada, mas mesmo quem não participou pode assistir, pode ter acesso a esse estudo, basta falar comigo ou com a Carol. O primeiro exemplo é sobre a flor de lótus. Eu já fiz uma live, já foi feita uma live sobre a flor de lótus, a gente fala bastante sobre essa analogia. Mas é sempre bom a gente retomar, a gente sabe que a repetição ajuda a gente a aprender, e a flor de lótus, ela vive num pântano, ela vive numa região teoricamente suja, e nem por isso ela deixa essa sujeira fazer com que ela apodreça ou que isso interfira na vida dela. O que a flor de lótus faz, ela absorve essa podridão do pântano e transforma isso em nutriente para ser uma flor bonita. A nossa vida, ela tem o mesmo princípio. A gente não vive num mundo muito bonito, a gente sabe disso. Esse mundo, ele não é só felicidade, ele não é um mundo cor-de-rosa. Ele é um mundo que ele tem, sim, tem sofrimento, tem dificuldade, tem muita coisa errada. Mas não é por isso que a gente vai deixar se abalar. A gente tem que ter uma mente treinada, uma mente inabalável para poder absorver essa podridão e transformar isso em nutriente e crescimento espiritual. Lembre-se sempre desse exemplo da flor de lótus, é bastante importante. Às vezes a gente acaba desanimando com a situação do mundo ou o que está acontecendo, mas esse exemplo da flor de lótus se faz muito importante nessa situação também. E o exemplo do livro A Mente Inabalável é que o sol sempre nasce de novo. Vocês já ouviram falar isso 1 milhão de vezes, e a fonte dessa frase é o livro A Mente Inabalável. O mestre Okawa comenta nesse livro que na nossa vida vão aparecer uma série de problemas e dificuldades, porém, eles estão no tamanho exato para a nossa alma. Deus nunca vai dar um problema maior do que a gente possa resolver. Esse é um ponto-chave. No livro Estou Bem tem um capítulo no qual o mestre Okawa fala sobre isso também. Toda dificuldade que a gente passa na nossa vida, ontem a gente falou sobre a aceitação, e tudo que acontece na nossa vida, muitas vezes a gente pode achar que é demais, os problemas são muito grandes para a gente, e que a gente não vai conseguir resolver. Só que Deus, ao cantar, ele é um ser bondoso, e ele só vai proporcionar para a nossa alma um aprimoramento que a gente consiga resolver, ou um tipo de treino que a gente consiga lidar. O que acontece na sua vida hoje, por mais perturbador que seja, ou algo que você acredite que seja demais, saiba que você tem capacidade de resolver. Esse problema ele foi concedido para você justamente porque você consegue resolver ele. E ele está em um tamanho exato para você conseguir resolver. E o mestre Okawa dá um exemplo também no livro A Mente Inabalável, da Helen Keller. A Helen Keller, ela foi uma pessoa que ela era cega, surda e muda. E uma das frases que ela usou sempre é: a vida é maravilhosa. Apenas viver é algo maravilhoso. Imagina você sem enxergar, sem falar e sem ouvir, e a conclusão da sua vida é: a vida é maravilhosa, o viver é maravilhoso. Muitas vezes, a gente esquece do simples fato que poder viver é algo maravilhoso. E que a gente não precisa se preocupar tanto ou se levar tanto com o que acontece fora de nós. E esse é um ponto-chave. Muitas vezes, a gente acha que a felicidade ela está fora da gente. A gente tenta se adaptar aos valores externos. A gente tenta se adaptar ao que as pessoas falam. A gente tenta se adaptar aos padrões das pessoas, ao senso comum. Ou, muitas vezes, acabam acontecendo conflitos com as outras pessoas. As nossas emoções acabam se abalando, oscilando muito. Só que a raiz de tudo isso, a fonte de tudo isso é que a gente acredita, no fundo,
que a felicidade está fora da gente, mas a verdade não é essa. A felicidade, ela está dentro de cada um de nós. Ela mora aí, dentro de cada um de nós, justamente porque a gente é filho de Deus, filho de Alcântara e parte dessa luz. É muito importante que a gente sempre acredite nisso. A felicidade é o que você próprio cria na sua vida. Assim como a gente pode criar infelicidade, a felicidade pode ser criada também através da escolha dos seus pensamentos. A sua felicidade não é determinada pelo ambiente, pelas pessoas à sua volta. É você próprio que define ela. O mestre Cal comenta também sobre a insônia no livro A Mente Inabalável. Ele comenta que adversidades acontecem na vida de todas as pessoas. Isso é algo que acaba acontecendo. E ele divide 3 níveis de pessoas, seria um nível inferior, um intermediário e um nível superior. Quando acontece alguma adversidade ou contratempo, o nível inferior de comportamento seria você ficar com raiva, você brigar, você condenar, ficar reclamando. Esse seria o nível de comportamento mais inferior frente a alguma adversidade. O nível intermediário seria aquela pessoa que ela suporta o sofrimento quieta, ela tem capacidade de aguentar aquele sofrimento, mas ela não reclama, ela não xinga, ela não briga. Esse seria um nível intermediário. O nível superior seria você se esforçar para sair daquele sofrimento, ou você se esforçar para compreender, extrair as lições que estão acontecendo ali. Ou seja, o nível superior é um nível que envolve o esforço, você se esforçar para querer se libertar desse sofrimento. E tem um nível, seria o superior do superior, um nível ainda mais acima, que seria o nível de você extrair a lição da adversidade e transformar ela em nutriente para sua alma. É o que a flor de lótus faz, é você transformar chumbo em ouro. É você pegar algo que teoricamente não tem valor nenhum, que é uma adversidade, um conflito emocional, uma decepção, e você transformar isso em nutriente para sua alma. É aí que a gente quer chegar. O mestre Ocal considera que esse seria o nível mais alto de todos. Tratar a nossa vida como uma época de treino para a nossa alma, um período de aperfeiçoamento, uma escola. Essa é uma postura bastante importante. E acreditar que o sol sempre vai nascer de novo. A gente sempre acredita que o sol vai nascer, porque ele sempre nasceu. Desde os primórdios ele nasceu hoje e a gente acredita que ele vai nascer amanhã. E por que não acreditar que o sol pode nascer também de novo na nossa vida? Mesmo que haja períodos de escuridão, períodos conturbados, o sol nasce de novo. É importante que a gente acredite nisso e não se apegue demais à noite. A noite ela é temporária, uma hora ela vai passar e o sol volta a nascer. Esse foi o ensinamento de hoje. A gente entra agora no relato de experiência da senhora Kaoru. A senhora Kaoru, ela teve, ao longo da vida dela, ela teve 2 filhos com deficiência. Eles tinham demência e paralisia cerebral, ambos os filhos, a Arissa e o Take. O marido dela ficou doente e acabou falecendo, e o que sobrou para ela disso foram dívidas devido aos tratamentos clínicos que o marido dela passou. E ela fez 4 tentativas de suicídio. Ela tentou se suicidar 4 vezes e não conseguiu em nenhuma das vezes. E a gente vai ver como que a senhora Kaoru, com uma vida nessa situação, que é uma situação muito triste, como que ela fez para transformar isso em nutriente para a alma dela? Como é que a senhora Kaoru transformou chumbo em ouro? Ela nasceu em 1956. Vamos falar um pouco do background dela. A casa dela era junto com o comércio da família, então era uma casa bastante agitada. E o pai da senhora Kaoru era uma pessoa que gostava bastante de filosofia. E ele sempre dizia para ela que Deus nunca vai dar um problema maior do que você possa resolver. Isso foi algo que o pai da senhora Kaoru sempre ensinou para ela.
E ela sempre teve uma indagação que foi, desde pequena, ela se perguntava por que que o ser humano nasce, por que que eu nasci? Ela ela leu vários livros ao longo da vida dela, porém ela nunca encontrou uma, uma resposta que deixasse ela satisfeita. Aliás, essa é uma história de muitos membros da Rap Science. Muitas pessoas que se tornam membros da Rap Science têm essas indagações e encontram dentro da Rap Science. A senhora Kaoru é uma delas, eu sou um desses também. E principalmente no livro As Leis do Sol, que é o livro que responde a esses questionamentos. E a senhora Kaoru tinha uma... A mãe dela era muito rigorosa, elas brigavam bastante, e ela sempre rebatia, brigava verbalmente com a mãe dela, e ela sempre quis sair de casa. Isso foi um desejo da senhora Kaoru desde pequena, porque por causa dos conflitos com a mãe dela. E aí, querendo sair logo de casa, ela se formou no ensino médio, arrumou um emprego numa indústria de tingimento, e aí ela acabou se casando com uma pessoa do mesmo trabalho que ela. Isso ela tinha 20 anos, o marido dela tinha 23. E aí é claro que a mãe dela foi contra o casamento, porque a relação delas era muito ruim. A mãe dela basicamente reagia negativamente a tudo que ela tentava fazer, mas mesmo assim ela casou. Aí ela casou e depois de 3 meses do casamento nasceu a filha mais velha dela, chamada Arissa. Aí a Arissa nasceu e depois de um tempo a Kaoru percebeu que o comportamento dela estava um pouco esquisito. A maneira de andar, ela não estava normal. E aí a Kaoru levou a Arissa no médico, ela ainda era nenê, e o médico, ela foi diagnosticada com paralisia cerebral e demência. Então ela tinha essas duas doenças. E aí a Kaoru, claro, ficou bastante preocupada com a situação. Ela fez uma série de tratamentos e a Arissa acabou melhorando ao longo do tempo. E aí, depois de 2 anos, nasceu o filho dela, o Take, e a Kaoru imaginava que o filho dela nasceria saudável, visto que a Arissa não tinha nascido saudável. Ela imaginou isso, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que o filho dela, o Take, acabou nascendo também com paralisia cerebral. E ela tinha 2 filhos, então, tanto a Arissa como o Take, ambos com paralisia cerebral e demência. E no caso do Take, que era o filho dela, era mais grave ainda. Mesmo que ela fizesse os tratamentos, ele não melhorava. No caso da Arissa, ela acabou melhorando com os tratamentos, mas no caso do Take, ele não melhorou. Ele não conseguia nem. O Take tem uma condição que ele não consegue se movimentar. Ele tem a mobilidade debilitada. E aí, ela se sentia muito inconformada com essa situação, ela se sentia cansada do trabalho, dos cuidados que ela tinha com os filhos, e se sentia muito infeliz. E o marido dela também, ele não se importava muito com a situação, isso pela perspectiva da senhora Kaoru, ele não aceitava muito bem. Ele sempre chegava tarde do trabalho e mal conversava com ela, só queria comer, dormir e pronto. Esse era o relacionamento deles. E então, e além disso, como a filha dela tinha essa questão da paralisia cerebral, ela sofria bullying na escola. Essa era a vida da senhora Kaoru, uma vida bastante complicada. E o que animava a senhora Kaoru nessa época era ver os filhos dela se esforçando. Ela comenta ao longo do relato dela que quem deu força para ela foram sempre os filhos dela, porque ela via eles se esforçando, mesmo diante das dificuldades, eles continuavam batalhando, e isso era o que dava ânimo para ela. Ela se sentia bastante sozinha, ela chorava no quarto, chorava sozinha, e ela pensou, sentia muito medo, muita insegurança, ela começou a não conseguir dormir mais, começou a se sentir estranha, ela foi no médico, a senhora Kaoru, e ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Então ela acabou ficando com esquizofrenia também,
e tudo que o médico, ela ia no médico, o médico basicamente dava remédio para ela ficar, para ela dormir, enfim, calmante, e era isso, não tinha mais nenhum tipo de diagnóstico. E dentro dessa situação, ela tentou o suicídio algumas vezes e não conseguiu, sofria muito, e aí, depois de um certo tempo, ela recebeu um telefonema, depois de uns 10 anos de casamento, que recebeu um telefonema da empresa do marido que ele tinha caído e que ele estava no hospital. E aí ele foi operado e depois de 2 dias acabou falecendo. Nessa época, a Arissa estava no segundo ano do colegial e o Take tinha 14 anos. Então ela tinha os 2 filhos, tinha os custos da escola dos 2 filhos e tinha também agora que arcar com os custos da cirurgia, que foi mal sucedida, do marido dela, que acabou falecendo, mais a luta dela contra a esquizofrenia que ela acabou obtendo. E dentro dessa situação, um amigo do marido dela, o senhor Saiki, ele acabou doando 2 livros para a senhora Kaoru, para que ela conseguisse compreender um pouco melhor a vida, já que ela estava num processo de muito sofrimento. Esse senhor, o senhor Saiki, ele imaginou que lendo, aprendendo a verdade, ela ia compreender melhor a situação dela. E a senhora Kaoru leu o livro As Leis do Sol e começou a entender, começou a encontrar essas respostas que ela tinha desde criança. E aí, nesse período, ela comenta que aconteceu um milagre para ela, que foi o seguinte: a filha dela, depois do falecimento do marido da senhora Kaoru, a filha dela, a Arissa, começou a ter um comportamento bastante esquisito. Ela não se alimentava, ela estava muito desanimada, e ela não ia para a escola, eles iam para o médico e não tinha nenhum tipo de diagnóstico. E aí ela foi conversar com o Sr. Saiki já era membro da Rap Science há bastante tempo, tinha bastante experiência, e o Sr. Saiki comentou que poderia ser que o marido falecido dela não tivesse retornado ao outro mundo e estivesse possuindo a filha dela, que podia isso estar acontecendo. E sugeriu que ela recebesse um Kigan, e a senhora Kaoru fez isso. Ela foi até o templo local, recebeu o Kigan, e ela sentiu esse milagre. E quando ela voltou para a casa dela, ela percebeu que a Arissa dela tinha retomado os ânimos e estava normal. Então, ela realmente poderia ser que o marido falecido dela estava ali querendo atenção, não tinha voltado ainda para outro mundo, estava possuindo ela, mas com o efeito do Kigan, ele acabou retornando para outro mundo e a filha dela voltando ao normal. Depois disso, a senhora Kaoru resolveu se tornar um discípulo e ela e os filhos se tornaram discípulos. E aí, ela começou a frequentar as atividades e ela percebeu que quando ela tentava ler os livros do mestre, tentava ler em voz alta, ela não conseguia ler os livros. Ela tentava ler em voz alta e ela dormia. Ou ela tentava ouvir algum CD, ela sentia que estava como se estivesse sendo enforcada. Ela sentiu que tinha alguma coisa estranha nela. E ela foi conversar com o responsável do templo local e ele falou que possivelmente isso aí é uma posição espiritual, em que ela deveria, então, começar um aprimoramento mais profundo, aprimoramento espiritual mais profundo, e também continuar recebendo os Kigans. Essa foi a dica que ela recebeu. Na verdade, o que ela tinha não era a esquizofrenia que foi diagnosticada, na verdade era possessão espiritual. Ela estava vendo espírito, e esses maus espíritos tampavam o ouvido dela quando ela tentava ouvir alguma palestra do mestre, e quando ela tentava ler um livro, fazia ela dormir. Isso são casos muito corriqueiros, acontece muito isso. E ela entendeu, então, que ela estava, sim, sendo possuída por maus espíritos e ela tinha que lutar contra a possessão. Lembrando que possessão espiritual por maus espíritos é algo recorrente, acontece muito. É um tema que a gente sempre fala, na Rap Science a gente fala abertamente sobre isso. No estudo do livro As Leis Místicas, a gente falou sobre isso. A gente fala sobre como combater. Tem o livro novo, O Verdadeiro Exorcista, que fala sobre isso também. Então, esse é um assunto bastante importante e que a gente aborda com tranquilidade. E ela buscou
combater essa posição espiritual, e a solução que ela encontrou foi ter gratidão todos os dias. Esse foi um ponto, encher o coração dela de gratidão, fazer limpeza e ler os livros do mestre em voz alta. Essa foi a solução que ela encontrou, e ela fez isso exaustivamente. Só que no começo, ela fazia limpeza no templo, tentava ler os livros, dormia, nada dava certo. Isso acontece porque é um treino. A gratidão não vinha também. Em vez de vir gratidão, vinha só reclamação. Porque a gratidão ela é um músculo. Você tem que treinar ele para ele se fortalecer. Só que a senhora Kaoru, ela se esforçou, batalhou durante um tempo e foi se livrando da posição espiritual. Ela percebeu que, ao longo do tempo, ela começou a ler um pouco mais os livros do mestre, e o sofrimento a sensação de sofrimento, de insegurança, de medo começou a desaparecer. As palavras-chave aqui é perseverança, prática, repetição. Foram meses e meses e meses que ela continuou com esse aprimoramento. Ela aprendeu o ensinamento do amor, viu que ela estava cobrando amor, que ela não tinha gratidão em relação aos pais. Então, a prática da gratidão, da limpeza, da leitura dos livros foi libertando a senhora Kaoru da possessão espiritual, conciliado com a ida ao templo, receber os Kigans com certa frequência. E aí, durante esses alguns meses que ela continuou com essa prática de reflexão, de limpeza, de estudo, leitura em voz alta e gratidão, ela sentiu que o corpo dela foi ficando mais leve. É exatamente isso que acontece quando o mau espírito vai embora. O seu corpo ele fica mais leve. Você fica, em japonês a gente fala sukiri, é como se tivesse ficado fresco, limpo, leve. É assim, isso que acontece quando o mau espírito ele vai embora. O corpo fica mais leve. E ela começou realmente a limpava o templo local, ela fazia limpeza na casa dela também, e sentia muito bem com isso. E a esquizofrenia, ou a doença que era incurável, foi embora. Através dessa prática repetitiva, essa disciplina constante, essa repetição que ela fez de estudo, limpeza, Kigan, enfim, tudo isso, ela parou de ter as perturbações espirituais, ou seja, ela se livrou de posição espiritual. A gente tem uma série de lives, principalmente do Verdade em Ação, de casos que se livraram de possessão. Hoje é um deles, semana que vem vai ser outro. E no passado teve outros também. A gente vê a força do ensinamento, como que muda realmente a vida das pessoas. E aí no final ela comenta que ela teve uma vida na qual os 2 filhos acabaram nascendo com deficiência, o marido dela acabou falecendo, não foi um problema do coração que ele teve, ela tinha esquizofrenia e uma dívida imensa para pagar. Só que qual foi a visão dela disso tudo? Que isso eram exercícios que ela tinha que resolver dentro do caderno de exercícios da vida dela. Essa foi a perspectiva. E que Deus nunca vai dar um problema maior do que ela possa resolver. Ou seja, se ela estava passando por essa situação, é porque ela conseguia resolver. Estava do tamanho, da quantidade certa para ela. Essa foi a crença dela. E que essa experiência era nutriente para a alma dela. Ela não reclamou. Foi aí que a vida dela começou a mudar. Ela não colocou a culpa em nada. Ela aceitou essa situação, que é uma situação adversa, estudou o ensinamento e ela comenta que a fé em Alcântara é tudo para ela. Hoje ela continua trabalhando, ela faz voluntariado no templo local, a filha dela arrumou um emprego também, ela confecciona produtos para as pessoas que têm deficiência, esse é um trabalho da Arissa, a filha dela, e o Take está em tratamento em uma clínica de pessoas que têm a mesma deficiência que ele. Então, os dois estão muito bem, e a senhora Kaoru comenta que diariamente ora para que eles sejam felizes, e ela comenta também que a fé em Alcântara e a força que os filhos deram para ela foi o que manteve ela durante esse tempo
difícil, ou seja, a importância da fé na vida das pessoas. Como que, quando a gente muda a maneira como a gente vê a nossa vida muda também. Esse é um ponto-chave no que a gente aprende aqui na história da senhora Kaoru. Sintetizando o que a gente conversou hoje, a vida é um caderno de exercícios a serem resolvidos. A vida não é uma série de respostas. A vida é uma série de perguntas que a gente tem que responder ao longo da nossa breve existência aqui nesse plano terreno. Lembrando que a vida é curta demais para ser pequena. Por isso é melhor a gente aproveitar bem o nosso tempo e indo resolvendo todos esses tópicos que aparecem ao longo da nossa vida. E a felicidade não está fora da gente. Não são boas circunstâncias apenas que vão determinar a nossa felicidade. Assim como a senhora Kaoru, tem pessoas que vivem circunstâncias adversas, mas acabam encontrando força para lutar contra a situação e encontram felicidade também, mesmo dentro das adversidades. A felicidade não é algo que está fora de você. E tudo depende da escolha que você faz, dos seus pensamentos, da maneira como você enxerga o que acontece com você. O sol, ele sempre nasce de novo. E para isso a gente não pode se apegar à noite. No caso da senhora Kaoru, o sol nasceu para ela. Quando ela leu o livro As Leis do Sol, ela fez toda a prática espiritual de maneira disciplinada, repetitiva. Ela se libertou da posição espiritual e começou a entender melhor a situação de vida dela também. A gente vê um exemplo aí do sol que nasceu para uma pessoa que queria tirar a própria vida, viu o sol nascer pela prática exaustiva do ensinamento e da disciplina espiritual. Então, a gente vê que a solução dela foi bastante simples. Ela focou na limpeza, prática de limpeza, leitura em voz alta dos livros do mestre Okawa. Basicamente foi isso. E prática de gratidão. Basicamente foi isso que ela fez. Gratidão, limpeza e leitura em voz alta dos livros. Aí, no começo, como tudo que a gente faz, ela não conseguia ver resultado, mas ao longo do tempo ela percebeu que ela foi melhorando, algo depois de alguns meses. Por isso, tudo que a gente quer fazer na nossa vida, é melhor que a gente persista por pelo menos 3 meses. Que a gente continue ali assiduamente realizando aprimoramento espiritual. Os livros do Mestre Okawa têm uma força incrível. A disciplina espiritual do modelo da Rap Science tem uma força incrível também. Por isso que perseverança, persistência e repetição é algo muito importante. É isso. Com isso, encerro a live de hoje. Agradeço a presença de todos.